Nesses últimos dias, pessoal, eu tenho estado inativo aqui. Eu não tenho postado nada, pelo menos nos últimos 3 meses. Tenho estado um pouco desanimado, para ser bem sincero. A vida aqui no YouTube não é nada fácil, cara. É muito difícil você se manter consistente. Você precisa de muita disciplina, precisa de muito foco. E principalmente você precisa estar estudando muito, lendo muitos livros, para você poder trazer alguma coisa e agregar valor para as pessoas que estão assistindo você aqui, né? Eu não tenho muitos inscritos, então, querendo ou não, isso torna tudo um pouco mais, como eu posso dizer, desgastante. Não deixa você seguir em frente, não tem aquela dopamina para você falar, poxa, eu preciso seguir em frente. Então, realmente, a gente muitas das vezes desanima e os maus hábitos, eles contribuem muito para isso. E, cara, 3 meses atrás aí a gente postei nada, cara. A pessoa às vezes fica muito desanimada, mas enfim, eu não acho que vocês estão aqui para ver meu desabafo. Mas eu queria mostrar para vocês, pessoal, a importância de nós termos bons hábitos, porque o que a gente usa, o que a gente faz nesse aparelho aqui pode destruir completamente os seus sonhos. É importantíssimo nós aprendermos a administrar os nossos hábitos. E hábito nunca é algo fácil de lidar, né? Ninguém gosta de ter maus hábitos. Eu, pelo menos, não gosto. E quando um mau hábito se torna um mau hábito, quando um hábito normal se torna um mau hábito, ele praticamente vira um vício, né? E eu já li várias vezes aquele livro, O Poder do Hábito. Ele fala, muitas das vezes, um hábito ele se torna um hábito quando você tem 3 aspectos essenciais, né? Você tem a deixa, né? Você tem a rotina e você tem a recompensa. E a partir do momento que você começa a fazer isso com muita frequência, o seu cérebro, ele automaticamente entende e ele vai falar assim, poxa, eu não... Porque o cérebro, assim, ele não gosta de trabalhar. O cérebro, ele vai fazer o mínimo de esforço possível. Então, por exemplo, quando você acorda de manhã e escova o dente, o cérebro já faz isso por muito tempo. Então, você praticamente faz isso inconscientemente. Se você escova o dente antes ou depois de comer, se você gasta mais ou menos durante todo o seu mês, todo o seu ano, praticamente toda a sua vida, o mesmo período de tempo que você aprendeu a escovar o dente. Então, por exemplo, praticamente você vai gastar o mesmo tempo para escovar o dente, mesmo sem cronometrar todos os dias, toda hora para você escovar o dente. Então você vai gastar mais naquele tempo. Você começa primeiro pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito, depois para baixo, depois para o outro lado, escova a língua e tal, boceja. Então você vai gastar mais. O cérebro, ele trabalha dessa forma. Ele vai fazer o mínimo possível para gastar energia, para gastar esforço. Então, quando você tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa, o hábito se forma. Então, por exemplo, se eu não tiver o hábito de correr, como é que eu faço para criar o hábito de correr? Então, como é que eu vou fazer? Eu chego do trabalho, hábito de exercício físico, eu chego do trabalho, cansado, né? A pessoa já chega cansado do trabalho, poxa, vou ter que correr mais uma vez, Vou usar eu não gosto muito de correr, não. Vou ser bem sério. Vou usar outro exemplo. Vou usar o exemplo de treinar. Agora, é muito engraçado. Esse hábito de treinar, pessoalmente, eu não tenho problema nenhum. Agora, eu tive um problema aqui na lombar. Sexta-feira eu estava fazendo deadlifts, né? O levantamento de terra. E eu acho que eu não aqueci de maneira muito correta. Eu acabei me machucando muito sério. Tava fazendo um pouco de peso, assim... Porque eu gosto de treinar pesado, né? Então eu tava fazendo com um peso bem bacana. Tava usando, no total era 400 pounds, 400 libras fora a barra, né? Então assim, pra mim isso é bem pesado. E, enfim, acho que eu não aqueci direito e tô até machucado aqui, mas eu tô com vontade de treinar hoje, que eu preciso treinar peito. Então assim, pra mim o hábito de treinar não é algo, ele vai treinar. Então é algo completamente normal, eu já faço isso há 10 anos. Então assim, como é que você faz para formar um hábito? Tem a deixa, a rotina e recompensa. Você chega do trabalho cansado, poxa, não gosto de treinar. Você senta no sofá e fala assim, caraca, eu preciso treinar, cara, preciso treinar. Aí você pega o controle da TV, olha pra TV,
vou assistir só um episódio. A partir do momento que você coloca aquele episódio, pronto, você já não vai. Você liga a TV, já vai um seriado, e a Netflix hoje em dia tem aquela parada, né? Você nem precisa pegar o controle para mudar de episódio, ele já muda automaticamente. Imagina, você maratonar uma série hoje nem precisa levantar o dedo do sofá, aí automaticamente você já pega o celular, já liga, já manda uma mensagem pro iFood, fala, olha, já mande trazer uma pizza aqui, um hambúrguer, ou sei lá o que. E assim vai se formando um mau hábito. Quando você abre a porta, depois de chegar do trabalho, você olha pro sofá, o seu cérebro te dá meio que uma sensação de descanso, já te dá aquela pré-sensação, aquela pré-endorfina, aquela pré-dopamina de você estar sentado no sofá comendo uma comida gordurosa, ricas em sódio, em gorduras, em açúcar, e assistindo um seriado sem fazer muito esforço. É assim que se forma um mau hábito. Agora, se você quiser ter o hábito de treinar, você chega, você abre a porta, deixa, rotina e recompensa. Qual a deixa? Poxa, se eu sentar no sofá, eu vou querer assistir um episódio. Então eu não vou sentar no sofá. Aí você pega, fica em pé, pensa um pouco. Às vezes nem pensa muito não, fala assim, deixa eu calçar o sapato. Vou calçar só o sapato e vestir a camisa do treino. Calçou o sapato, vestir a camisa do treino. O seu corpo fala, vixe, ele não vai sentar lá. O que ele vai fazer? Eu vou somente 10 minutos para academia. Pessoal, funciona como mágica. Ouve o que eu estou falando para você. Se você quiser criar o hábito de treinar, muito importante também, uma coisa que, cara, se eu esqueço também é um mártir. Eu vou mostrar para vocês. Leva o seu fonezinho de ouvido. Leva o seu fone de ouvido para treinar. É um espetáculo. Você não vê o tempo passar. Então assim, pessoal, ouve o que eu estou falando para você. Chega do trabalho, cansado. Vou pegar, vou sentar, não vou sentar. Fica de pé, coloca o sapato, coloca o sapato, coloca a roupa, rotina. Vou treinar, nem que seja 10 minutos, recompensa a endorfina. Depois de treinar, você se sente, tá feliz aqui, eu fiz o que devia ser feito. Eu treinei, eu fiz o que devia ser feito. Então, é só para você entender, e isso você pode aplicar para sua vida inteira, pessoal. Poxa, se eu quiser fazer dieta, obviamente fica muito mais difícil se todo dia você quiser fazer uma dieta, você teria que preparar as coisas. Então, deixa tudo mais ou menos encaminhado para facilitar a criação do bom hábito. Então, os bons hábitos, pessoal, eles são importantíssimos para chegar onde você quer chegar. Eu quero chegar e ter minha independência financeira. E eu tenho um plano para fazer isso. Eu quero chegar um dia e poder acordar num dia de domingo às 9, 10 horas da manhã sem me preocupar com o trabalho e treinar meio-dia, numa segunda-feira, meio-dia. E não ter que me preocupar com dinheiro, com trabalho, com o chefe me enchendo o saco. E para isso você precisa planejar. Você precisa ter um plano. Porque se você não planejar, você está planejando em falhar. Então é importantíssimo que você entenda que você precisa ter um plano. Aí eu te faço a pergunta. Você tem um plano para chegar onde você quer? Se o seu plano é ter um corpo dos seus sonhos, você tem um plano para chegar onde quer? Sabe o que você vai me responder quando eu perguntar isso para você? Você vai falar assim, eu não tive tempo de pensar. É engraçado, né? A coisa mais importante que é a sua vida, você não teve tempo de pensar. Então, deixa eu tentar lhe ajudar nesse aspecto aí. Coloque uma data no seu plano. Você já imaginou que tudo aquilo que você coloca na categoria de algum dia, você nunca vai cumprir? Aquele livro que você comprou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, você colocou lá na prateleira e falou assim, algum dia eu vou ler esse livro. Você já imaginou que você nunca teve tempo para ler esse livro? Então coloca uma data. Coloca uma data para você alcançar aquele corpo que você quer. E veja a vida como etapas. Não veja a vida como obstáculos. Se você não conseguiu alcançar aquilo, não tem problema, continue em frente, siga em frente. A criação de bons hábitos, ela é importantíssima, ela é essencial para que eu e você consigamos alcançar o que nós queremos. E para isso nós precisamos de planejamento, né? Então, pessoal, você pode fazer essa criação de hábitos em todos os aspectos da sua vida. Hoje, assim,
nos últimos meses, eu não tive postando vídeo. Por quê? Por causa de um mau hábito. Então a gente chegava do cansado do trabalho, abria o celular, começava a usar o YouTube, os Shorts, e você independentemente abriu um joguinho, aí depois você via, você já passou 3, 4, 2, 1 hora naquilo e passa muito rápido. Então a única diferença de uma pessoa bem-sucedida para mim e para você que ainda estamos conseguindo, tentando ir, caminhando em frente, é o hábito. Gente, não existe cabeça ruim, não existe memória ruim, não existe. Todos nós temos a mesma memória. A diferença é que eu e você não exercitamos de maneira correta. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito, independentemente o quanto isso demore para a gente chegar lá. Eu falo para vocês, gente, é muito difícil nós alcançarmos a nossa independência financeira, principalmente se você não tem nenhum mentor na sua família. É muito complicado. Você precisa de ter muito autocontrole, muita autodisciplina. Às vezes você quer juntar aquele dinheiro para você conseguir finalmente fazer aquele colchão, aquela reserva de emergência, e o seu cérebro fala assim, poxa, mas você vai ficar sem comer algo gostoso, E aquele computador, cara, que você sempre quis. E aquela máquina fotográfica que você sempre quis para gravar os seus vídeos. E aquele novo microfone da Shure que custa $400 que você sempre quis para gravar os seus vídeos. Então o cérebro ele vai criando esse tipo de compensação. E cara, isso é muito difícil você conseguir controlar. Mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito, pessoal. Se você precisa ter 6, 4, 5 meses da reserva do seu valor do aluguel e da comida, faça para você começar a investir. E é isso que eu tenho feito, pessoal. Mas não, eu vou falar para vocês, é muito difícil. Não é fácil você controlar esse seu impulso de querer comprar algo que você quer tanto. Cara, você precisa de muito autocontrole. Porque o seu cérebro, ele quer recompensa na hora. Sabe, quando você abre um vídeo de YouTube para você ver aquele review daquele produto que você tanto quer, aquilo praticamente te dá a sensação de você estar praticamente na posse daquilo. Mas aí eu me lembro que, mais uma vez, Schopenhauer fala, né? Hoje nós vivemos numa época, hoje não, mas toda vez o ser humano foi assim, né? Desde que existe terra e sol, o ser humano sempre foi assim. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Vou repetir para vocês. A ânsia de ter e o tédio de possuir. A ânsia de ter o novo aparelho da iPhone do 17 e o tédio de possuir agora que era o 18. A ânsia de ter o 19 e agora estou cansado de ter o 19 que era o 20. A ânsia de ter um carro novo do ano e o tédio agora já não é o suficiente, já não tem todas as regalias que eu quero. Até que ponto nós temos que chegar para nós conseguirmos chegar na satisfação? Não existe, pessoal. Não existe satisfação em ter, em possuir. Não existe. A satisfação está aqui, ó. A satisfação está aqui. A satisfação ela vem de como você está fazendo e trabalhando no seu propósito. Essa é a verdadeira satisfação. E óbvio, você precisa aproveitar a vida. Mas, muito importante, dinheiro ele é muito importante. Ter bons hábitos ele é muito importante para você conseguir chegar onde você quer chegar. Espero ter contribuído com alguma coisa nesse vídeo, fortalecendo você a finalmente chegar onde você quer. E você pode esperar, pessoal, você vai conseguir chegar onde você quer. Até lá.